A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos aí presentes. Quero desde já agradecer a cada irmão que tem orado, tem se reunido em seus lares para cultuar juntamente conosco todos os dias. Que o Senhor possa abençoar a sua família, abençoar todas as famílias reunidas em muitos lugares e agora talvez um pouco mais distante com essa ferramenta que o Senhor assim providenciou que a gente pudesse ter. Quero desde já pedir aos irmãos que continuem suas orações em favor dos nossos irmãos, das pessoas idosas, das crianças. Também peço aos irmãos que orem em favor da vida do pastor Abraão, que acredito que deva estar saindo do hospital daqui a mais uns 4 dias, mais ou menos. Também peço aos irmãos que continuem suas orações em favor das pessoas que trabalham na área de saúde e também dos profissionais de segurança que têm sido expostos todos os dias a essas situações das quais nós não podemos contar com as situações que são repentinas. Que Deus assim abençoe os nossos irmãos. Agora nós pedimos aos irmãos que abram a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. Nós vamos abrir no capítulo 4 e nós vamos fazer a leitura do verso 10 até o verso 19. E ouvindo rapidamente esse instrumental, eu quero pedir aos irmãos que separem o texto para que nós possamos estar fazendo a leitura dentro em breve. Bom, vamos fazer então a leitura do capítulo 4, a partir do verso 10, que diz o seguinte: cada um administre ao outro o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as obras de Deus, e se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos do fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócio alheio. Mas se padecer como um cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daquele que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Porquanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes a alma como um fiel Criador, fazendo o bem. Santo Deus, eu quero te agradecer por este momento. E lhe peço em nome de Jesus que o teu Espírito, ó Deus, use os meus lábios e possa falar profundamente ao meu coração e por consequência disso ao coração de todas as pessoas que estiverem nos ouvindo nesse momento.
Deus Santo, trabalha na vida dos teus servos que estão aí em seus cultos de lar. Deus, que o Senhor possa visitar também as pessoas que, através dessa ferramenta, estão ouvindo essa palavra nesse momento. Levanta suas mãos poderosas em favor da vida dessas pessoas. E obrigado, Senhor Deus, porque creio no seu Santo Espírito. Coloco sobre as suas mãos, ó Deus, toda a ferramenta que um dia eu pude aprender. Seja mera ou grande, o conhecimento que eu possa ter tido na área teológica. Mas eu quero colocar diante do Senhor tudo isso. Mas que o seu Espírito fale profundamente ao meu coração e, por consequência, ao coração dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a primeira coisa que a gente vai observar nessa carta, especificamente nesse trecho que Pedro vai estar nos falando nesse momento, ele diz algo muito interessante logo no início. Ele diz: pois que já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Uma das coisas que Pedro nos chama a atenção é de que nós precisamos compreender que a morte de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão por nossas vidas. E a nossa vida precisa transparecer a cada dia uma vida distante de tudo aquilo que poderia nos afastar de Deus. Pedro, no seu discurso, chega a um ponto em que cobra a necessidade de que cada pessoa que tem o dom de Deus possa exercê-lo de forma especial. Uma vez que crente, ele precisa compreender que os dons que foram dados a Deus para ele, não é para si. O dom, ele foi dado por Deus para a edificação do corpo de Cristo, não é? São muitas as pessoas que têm diversos dons. E esse seria um tempo muito interessante para o exercício dos dons. A gente precisa entender que muitas pessoas estão precisando da nossa ajuda. E nós podemos, dentro do limite da segurança, poder ajudar ao outro. Lógico que nós não devemos sair das nossas casas para prestar ajuda às pessoas, visto que existem profissionais que estão habilitados a fazerem isso e com a indumentária correta para desenvolver esse trabalho. Lógico que nós podemos agir sim, telefonando para os nossos irmãos, dando uma palavra de ânimo para as pessoas que estão entristecidas. Os mais jovens, que podem talvez sair para fazer a compra dos seus avós, podem agir dessa forma, de maneira que possam auxiliar as pessoas com misericórdia. Uma das coisas que a gente precisa entender, e é lógico que se no uso da necessidade, nós devemos cuidar sim por amor ao outro. Mas uma coisa fica muito clara para mim, é que Pedro solicita de cada um que tenhamos o exercício do dom de Deus para a vida do outro. Uma coisa muito interessante dita no texto de Romanos, no capítulo 12, ele diz: não sejais vagarosos no cuidado, verso 11. Ele chega a dizer: sede fervorosos no espírito. Por quê? Porque há uma necessidade de que a gente entenda, como ele diz logo lá no verso 9, que aquele que exercita a função de hospitaleiro possa fazer isso. Seja amigo do bem, como é, na verdade, um conselho que é dado aos presbíteros, para que eles possam exercer essa função com responsabilidade. Lógico, eu aqui não estou fazendo alusão a de que você, nesse tempo em que deve estar dentro da sua casa, quarentenado, né? Dentro da sua casa, em tempo de quarentena, saia de repente visitando as pessoas sem um critério em relação a isso. Mesmo você sendo novo e não estando
principalmente envolvido no grupo principal de risco. Nós não vamos pensar dessa forma. Mas Pedro também no verso 11 vai dizer: se alguém fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder de Deus. Isso nos faz compreender porque Deus deva ser de fato glorificado através das nossas vidas. Porque o nosso comportamento em relação às pessoas que estão necessitadas deve ser de favor para o outro. A gente vai lembrar aquilo que Paulo sempre nos ensinou, né? Ensinou a Timóteo, que nós precisamos aprender na palavra de que a nossa vida deve sempre buscar o auxílio do outro. Não cuideis, como diz a palavra, propriamente do que é seu, mas cada qual do que é dos outros, né? E nisto a gente percebe que as pessoas acabam passando por um tempo de sofrimento, porque à medida em que nós cuidamos dos outros, às vezes nós nos esquecemos de nós mesmos. Quantos enfermeiros nesse momento estão fazendo isso? Esquecendo a sua própria vida? Quantos médicos estão expondo suas vidas ao perigo de morte por causa do outro que está padecendo por um problema muito mais sério? Quantas pessoas que usam a responsabilidade de transportar as pessoas que estão muito mal, são chamados de maqueiros, estão expostos durante todo um tempo a uma situação de perigo eminente? Mas essas pessoas estão agindo todos os dias de maneira que o amor de Deus que chega ao seu coração esquece ele um pouco de si para cuidar do outro. Lembrando exatamente o texto: não cuideis propriamente do que é apenas seu, mas cada qual daquilo que é dos outros, como está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. No verso 12, ele nos chama a atenção dizendo da seguinte forma: amados, não estranheis a ardente prova. Aí agora ele sai de um âmbito da necessidade de estar utilizando o dom em favor do outro, e agora põe uma coisa muito interessante. Ele diz: não estranhe a prova que você vai passar. Por que ele diz isso? Porque ele bem sabe, assim como disse Paulo a Timóteo, que aquele que escolhe viver piedosamente, aquele que escolhe viver em detrimento de si mesmo, em favor do outro, esta pessoa certamente padecerá momentos muito difíceis nas suas vidas. E nós precisamos entender que temos que compreender e valorizar o dom do amor, o dom da misericórdia, né? Aliás, quem tem o dom de amar cumpriu todo o mandamento e todos os profetas. Assim disse Jesus, que não existe maior dom, maior mandamento na Bíblia do que aquele que é capaz de amar. Mas observe algumas coisas que são ditas a partir do verso 12. No verso 12 até o verso 16, ele vai dizer: não estranhe as provas, tá? Porque todo bom dispenseiro do Evangelho vai estar a favor do seu próximo. Por causa disso se torna uma pessoa piedosa, por conta disso muitas vezes criticado pelo outro. Isso acontecia muito na época de Pedro. No verso 3 ele coloca: alegrai-vos, porque Cristo também sofreu. E isso ele vai deixar claro, porque ele diz: olha, as aflições de Cristo são aflições vividas por aquele que escolhe ter sua vida piedosa. Verso 14, ele vai dizer a respeito de que se pelo nome de Cristo nós somos vituperados, precisamos compreender que nós somos pessoas felizes, bem-aventurados. Somos nós quando de repente, por causa da nossa escolha,
por viver essa vida que Deus espera que cada um de nós vivamos, por viver essa vida que todos nós precisamos entender como sendo aquela que Deus desejou para a sua vida, seja essa vida vivida. Por conta disso, muitos foram aqueles que sofreram e padeceram por conta de terem feito exatamente a vontade de Deus e utilizado o dom como o maior testemunho da nossa vida por aquele que é necessitado. Outro ponto importante que nós vamos observar no verso 15, que nenhum de vós se padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como se metesse ou entremetesse em negócios alheios. É muito difícil quando de repente a gente descobre que um cristão acaba passando, ou alguém que se diz ser cristão, por uma determinada situação, porque acabou fazendo exatamente aquilo que a palavra nunca te ensinou. Por isso que a igreja precisa ser, num tempo como esse, uma dos organismos vivos de Cristo na face da terra, que mais precisa testemunhar num tempo tão difícil. Como é difícil você testemunhar num tempo como esse. Mas nós precisamos entender que a aplicação do dom a favor do outro, que a compreensão de que o sofrimento pode vir por conta da sua escolha em favor do outro, deixa a igreja sobre um testemunho importante no meio de uma sociedade em que as pessoas são cobertas por egoísmo. Quantas pessoas, nesse momento, deixam de servir as pessoas porque pensam especificamente em si? Interessante, irmãos, que no verso 16 ele vai dizer da seguinte forma, fechando essa situação: mas se você padece como um cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Ah, como é bom você compreender que há um lugar especial no coração de Deus que vai determinar de que todo este processo que você vem a colher porque você foi fiel ao Senhor tem um resultado importante na eternidade. Não padeçamos então por causa do mau testemunho. E se sofremos como cristãos, a única pessoa que estará sendo o testemunho vivo de Cristo e glorificando o seu nome em todo o tempo é aquele que certamente estará testemunhando do Evangelho. Outro ponto importante, que é muito bem colocado por Pedro aqui nessa carta, porque já é tempo que comece o julgamento da casa de Deus. E aí uma coisa escatológica. Pedro já sofria no seu tempo as amargas dificuldades de ser um servo fiel ao Senhor. Quantos grandes homens estadistas na sua época buscaram destruir a igreja de uma forma tão cruel? Quantas famílias foram lançadas nas grandes arenas? Quantas pessoas foram comidas por leões? Quantas pessoas morreram porque tiveram que lutar forçosamente contra gladiadores? Quantos naquela época perderam suas famílias inteiras, crianças, mulheres, avós, exatamente porque negaram, para todos os efeitos, negaram as coisas que são absurdas deste mundo para servir a um Deus único e cheio de amor. Essas situações deixam claras de que a palavra de Deus nos diz que o julgamento de Deus começa por sua casa. Me faz lembrar o texto que Paulo utiliza lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele diz, olhe, cada pessoa e a sua obra será provada pelo fogo. E quando ele nos dá essa impressão de prova de fogo, ou seja, é o momento em que Deus escolheu de alguma forma para testar quem de fato é a sua igreja. Nós conhecemos quem é a igreja de Deus a partir do ponto de vista em que vemos pessoas, mesmo num tempo difícil, mesmo sabendo que tem que cultuar dentro da sua casa, mesmo sabendo que tem que cultuar em família,
está disposto a ouvir a voz do Senhor em obedecer aquilo que as autoridades de fato fazem com que a gente tenha que compreender nesse primeiro momento. E segundo, porque os seus olhos não estão focados nas coisas que veem, mas na oportunidade de você fazer o cristianismo não de uma forma a ser visto por todos, mas para que você pratique o cristianismo num lugar que talvez muitas vezes nós esquecemos de fazer, dentro do nosso lar. Eu perguntei em um dos momentos em que falei com os irmãos, quanto tempo você gastou na sua vida cuidando da sua família, fazendo cultos domésticos, cuidando de seus filhos, não permitindo que seus filhos ficassem amantes dessa máquina chamada celular e que nos afasta muito de Deus, principalmente a juventude. Quero dizer para você que esse é um tempo de restauração da família. Esse é um tempo de restauração da nossa relação com Deus, mas ao mesmo tempo um tempo de provação, em que Deus está observando quem de fato são os seus. E nós precisamos entender o quanto isso é importante para a sua igreja. Outro ponto, e que a gente vai finalizar, é que se os justos apenas se salvam, onde acontecerá ou o que ocorrerá com aquele que está completamente longe de Deus e num tempo como esse se torna ainda muito mais egoístas diante de todas as situações que vivem passando. Por isso a palavra de Deus nos diz que haverá um tempo de grande provação e a igreja do Senhor está sendo provada. A igreja do Senhor está sendo testada. A igreja do Senhor está passando pelo seu momento de fogo. Irmãos, eu dizia um tempo atrás aos irmãos, não pensem que as coisas vão melhorar. O meu discurso aqui, apesar de ser um discurso de esperança e de confiança em Deus, nós sabemos que caminhamos para um tempo final. Eu não sei quando isso vai acontecer, porque o próprio Jesus nos dizia isso. Somente o Pai sabe. É certo que sempre eu digo para os irmãos que todos os dias as pessoas se apresentam diante de Deus. Quando as pessoas perdem as suas vidas por muitos motivos. E talvez muitas delas sem o preparo exato para estar diante do Senhor. Eu quero dizer que existem muitos textos que vão comprovar essas situações. Sobre a questão das provas grandes, que começou lá no tempo dos apóstolos, que tem se intensificado a cada dia, porque a prova de que isso acontecia lá no passado, Atos 11, verso 26, Atos 26, verso 28, e 1 Pedro 4, 16, deixa claro de que aquele tempo passado, até então, só vem se intensificando. E como está a sua vida diante do Senhor? Por fim, portanto também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o que é bom, fazendo o bem. Eu acredito que Deus nos queira entender e fazer entender a importância de sermos fiéis depositários da vontade de Deus, principalmente em tempos difíceis. Não estranhe esse tempo difícil na sua vida. Não estranhe a prova ardente que a igreja do Senhor está passando nesse momento. Não estranhe o momento difícil que todos estão passando no mundo inteiro. A prova difícil que a Itália está passando, com uma informação de 20 mil mortos naquele lugar. Que nós tenhamos coragem nesse momento de exercer um dom importante, o dom da misericórdia. Que você pare para orar ao Senhor, apesar de que nós sabemos que Deus está, de alguma forma, fazendo um grande teste no meio da humanidade. Eu lhe peço que ore ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia. Porque esse tempo que está
chegando, se intensificará com maiores provas. Mas sabe o que é que Deus espera de cada um de nós? Que sejamos fiéis depositários da graça de Deus, fiéis depositários de um testemunho maravilhoso de Deus em nossas vidas, e que o amor de Deus seja algo profundamente observado nas nossas vidas para a glória do seu santo nome. Que o amor deste Deus maravilhoso te faça compreender este momento, mas lhe dê coragem para exercer os seus dons ainda assim em favor do outro. Vamos orar. Baixe suas cabeças, porque quero pedir ao Senhor em favor das suas vidas. Santo Deus, eu quero te agradecer por esse momento, por sabermos da importância que é aplicarmos em tempos difíceis os dons dos quais Deus colocou em nosso coração com responsabilidade. Mas também te louvamos, Deus, porque sabemos que nós temos a oportunidade de fazer com que muitas coisas que dentro da medida da possibilidade possamos fazer em favor do nosso próximo, assim hajamos, para que o nome de Cristo seja glorificado através do nosso testemunho. Deus Santo, também lhe peço por esta ardente prova que a igreja passa no mundo inteiro, que as pessoas que estão no mundo estão passando. Deus, que o Senhor possa fazer as pessoas enxergarem as suas maneiras de agirem. Deus, que cada um possa se refazer diante do Senhor. E que o amor deste Deus maravilhoso nos constranja a compreender a importância de nos voltarmos para Deus e vivermos uma vida completamente longe do pecado, mas de um testemunho maravilhoso do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado por esta palavra. E obrigado por aquele, ó Deus, que orando descobriu que precisava mudar a sua vida. Que ele possa, ó Deus, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e aplicar a sua palavra santa sobre toda a sua maneira de ser. Portanto, Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça do nosso Deus maravilhoso em Jesus Cristo, aquele que morreu para perdão dos nossos pecados, e que a consolação do Espírito Santo seja com a tua igreja hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus.